Saudações a todos, sou Marcos Ariano Pamaloi Calgundá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, blog convencionais, www.rumilá-fa.com.br. Então, nesse vídeo, se você ficar até o final, eu vou falar sobre a questão do Deus Supremo e como ele é visto em Fá, na teologia de Fá. Esse assunto é importante sobre dois aspectos, né? Sobre a questão de sobre o aspecto de a gente entender, né, a visão que essa teologia tem sobre Deus, né, a visão sobre Deus Supremo. Então, se você estiver interessado nesse assunto e vai ficar até o final, você vai ver isso. Se não, existem outros vídeos no canal para você assistir, tá? Não deixe de ver o canal. Então vamos lá, né? Para quem ficou no vídeo, eu vou fazer um vídeo bem objetivo, tá? Não quero me estender muito não. Esse assunto certamente já foi abordado aqui no canal algumas vezes, mas de vez em quando a gente retoma termos já colocados, né? Porque às vezes eu falo isso no meio de um grande vídeo e às vezes é melhor fazer um vídeo direcionado ou mesmo retomar algum assunto que já tenha falado há muito tempo. O canal tem muitos vídeos e a gente nunca sabe, né? Às vezes eu digo, como eu digo, já fiz isso, mas foi lá no vídeo 100 e pouco, no início, e nós já estamos no 300 e, sei lá, 50, 60, lá, quanto que a gente está. Tá bom? Então, eu tô comentando isso porque alguns de vocês já podem ter visto. Pô, de novo falar sobre isso? De novo falar sobre isso, né? Isso é religião, né? A gente fala sobre todos os meus assuntos todos os dias, né? Basicamente. Então, a motivação desse caso aqui foi porque num vídeo passado, uns últimos vídeos, eu fiz um comentário dele sobre o Deus Supremo ser mesmo para todo mundo, ter várias religiões com o mesmo Deus Supremo, e uma pessoa fez um comentário num desses vídeos. Eu entendi que questionando, né, perguntando assim, sobre Fá, né, na teologia de Fá tem um Deus Supremo, ou seja, nessa religião existia um Deus único, né? Uma vez que a gente tem essa visão é muito comum, e eu gosto de bater nela, e hoje eu vou falar sobre ela aqui, de a gente, essa subvisão, essa falsa visão de que nós temos muitos deuses, e não é verdade. Então eu quero explicar um pouco sobre isso aqui, e vou revoltar nesse tempo de modelo teológico aqui, mais uma vez pelo menos. Já tem outro vídeo já scriptado para falar. Bom, então essa foi a motivação, o comentário que foi feito sobre a existência ou não de um Deus Supremo em Fá, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou falar sobre a questão do... ou seja, eu vou pontuar bem certinho para a gente não perder, ficar objetivo para vocês. Então eu vou falar em camadas aqui. A primeira coisa é a questão de um Deus Supremo. Olha só, isso é importante ter o seguinte: muitas religiões no mundo, talvez eu acredito que hoje em dia todas elas, né, sejam Ocidente, Oriente, Norte, Sul, não importa, né? As religiões que continuaram, essa coisa importante, né? As religiões continuaram, elas têm o conceito de um Deus Supremo. E como que está esse conceito? Esse conceito, ele aparece quando você analisa os textos, os mitos que baseiam a religião, isso é importante, e nesses mitos você encontra lá o desenho de um Deus Supremo, tá certo? Que ele, Supremo, cria toda a Terra, né? Cria toda a existência, a humanidade, as pessoas, o mundo, tudo mais. Então, isso que está descrito no mito. Isso aparece, como eu disse, em todas as religiões, e é o aspecto importante, que é o reconhecimento da religião, que nós temos origem, e o mundo, e a existência, a humanidade, é governada por um Deus Supremo. Vou repetir terceira vez isso, isto é um conceito muito importante. E tão importante, como eu disse, agora repetindo o que eu já falei, agora no novo contexto. Por quê? Porque é a característica que, no meu modo de ver, permeia as religiões que ainda permanecem. Eu falei isso antes, então agora eu vou explicar. Já tivemos muitas religiões no mundo, foram embora, lembrando que religiões são um produto humano, ou seja, religião é criada por pessoas, baseada no entendimento que elas têm sobre textos sacros, textos sagrados ou que são orientados, que são gerados pela inspiração, por qualquer coisa. Tá certo? Não vou falar sobre os conceitos mais ou menos de religião aqui, mas lembra, eu só queria ressaltar isso.
Religião é uma criação humana ligada à existência de Deus. Isso aí é tranquilo. Então, as religiões que permaneceram, não só de agora, não, já de muitos séculos atrás aí, todas elas têm esse conceito de Deus Supremo. Então, o que acontece? Quer dizer você assim, o que eu falei no outro vídeo, vou reforçar. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 religiões que indicam que existe um Deus Supremo, todas elas reconhecem a presença de um Deus Supremo, assim como na religião que hoje tem 55% da população da Terra pertence, que acredita nessa, né, acredita no Deus através desta visão, da visão dela, que são o caso das religiões abraâmicas, católicos, judeus não contam, gente, é muito de pouca gente, vamos dizer, cristãos e muçulmanos, tá? Meu Deus, são 55%. Então, todo mundo acredita que aqui tem um Deus Supremo. Então, olha só, a primeira afirmação daquele outro vídeo que eu queria reforçar é esta: existe um Deus Supremo. E se existe um Deus Supremo na visão de várias religiões, sendo que essas religiões, a religião é uma criação humana, homens criam religiões, é uma criação humana, então isto, apesar de ser isso humano, né, mas como são inspiradas por textos que são sacros, que são transmitidos para eles, isso significa que existe um Deus Supremo, e este Deus Supremo só pode ser um só. Não podem ter dois Deus Supremos. Eu não posso ter um Deus Supremo no cristianismo, nas religiões cristãs, no catolicismo, e eu não posso ter um outro Deus Supremo aqui em Ifá. E eu não posso ter um outro Deus Supremo lá no hinduísmo, e eu não posso ter um outro Deus Supremo no budismo. Entenderam? Então assim, eu não tenho vários Deus Supremos. Eu tenho várias religiões, que eu vou repetir, porque essa informação é extremamente importante. Religião são criações humanas. Então eu tenho várias criações humanas que interpretam a existência de Deus, do supernatural, de forma distinta, mas elas apontam para a existência de um único e somente um Deus Supremo. Ok? Nesse momento, alguns podem dizer, não é verdade, as religiões são todas diferentes. Lá no hinduísmo eles têm 3 deuses, ou tem centenas de deuses. E na outra você tem lá, 2 ou 3 ou 2. Aí todo mundo vai falar assim, mas, verdade, isso acontece. Mas vocês têm que dar um tratamento teológico e simbológico disso. Por exemplo, só para dar um exemplo, na religião, o fato de ter lá, naquela religião, pessoas terem interpretado Deus como tendo um principal, um segundo, ou 2, ou 3, isso foi a forma como as pessoas entenderam o contexto e como elas documentaram para que outras pessoas também entendessem. Lembra? Deus não manda um fax com tudo prontinho para elas, nem um desenho, tá certo? Pessoas é que fazem essas coisas e para outros humanos entenderem. Então, isso, entendeu? Assim, lembra disso. Sempre vou repetir essa coisa aqui. Então, o fato de termos lá o Deus Supremo na Índia foi tratado daquela maneira. Mas, apesar de ter Brahma, Vishnu e Shiva, na verdade, o Deus Supremo é Brahma. Ele é que é o Criador. Mas aí ele se divide em outros componentes, porque foi a forma dele explicarem esse supernatural, que tem outros 2 componentes dessa divindade suprema, que é a criação, a manutenção, a renovação. Isso é um conceito muito bonito, gente. Quando a gente entende por que são divididos em 3, você entende que é muito mais simbologia do que qualquer outra coisa. São emanações daquele Deus retratando aspectos dele. Isso é muito bacana. Os budistas acreditam já nessa coisa universal grande. Quando você pegar religiões, sinto isso, o zoroastrismo, ele acreditava no Ahura Mazda como principal, mas ele tinha outro fator aqui, que é o fator negativo, mas não importa, mas na verdade era um criador, né? Entendeu? Aqui em Fá, nós temos, que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, mas esse pedacinho aqui é importante, temos o Olodumare, que reflete esse Deus supremo, criador de tudo, emanador de tudo, e portanto distante, né, da humanidade, é o Olodumare. Então, e aí se eu for pegar várias religiões, o conceito é o mesmo, tá? Por mais que às vezes você se encontre essa divindade suprema
sendo retratada com pequenas divisões, com pequenos detalhamentos. Por quê? Então, são vários? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não são vários. São a forma como as pessoas entenderam e resolveram explicar. Tá? E também, eu tenho um conceito que eu acho que é muito normal, e vai estar no outro vídeo que eu vou falar, que é muito natural que a divindade suprema ela tem emanações de outros aspectos menores, no qual a gente entende ela. Então, que isso não significa que sejam deuses, né? Mas são emanações da divindade suprema. Mas não é o assunto para cá. O assunto para cá é que eu queria reforçar com vocês o conceito que eu estou falando agora do Deus Supremo estar presente em várias religiões, ou quase todas. Na verdade, na minha opinião, eu falo várias, mas para mim são todas as religiões que existem atualmente na humanidade, adotada por pessoas. No que pese a forma como ele é retratado poder variar, e você pode poder entender que é 1, 2 ou 3, isso é uma bobagem. Lembrando a vocês que, por exemplo, os católicos, que são uma parte importante da humanidade, talvez uns 30% aí, eles acreditam numa trindade, não num Deus único, né? Eles acreditam que o Deus Supremo é dividido entre Deus, Pai e o Espírito Santo, não é isso? Não é? Não são emanações do próprio Deus? Por que o Espírito Santo virou? Por que o Espírito Santo virou uma parte separada de Deus, né? Eu não sei. Alguém sentou, vamos fazer isso. É mais ou menos isso. Então tem essa. Então, primeira parte aqui da conversa é essa questão de Deus Supremo que eu queria reforçar. Aí eu vou fazer o comentário final. Então, se todos são o mesmo, então não significa que nós não temos vários Deus Supremos. Então, o que eu queria dizer no outro comentário lá, que o Deus Supremo abraâmico lá, Jeová, Javé, como vocês queiram chamar, Adonai, né, tem um nome, esse Deus lá não tem nome. Tem nome e não tem, né? É o mesmo Olodumare, é o mesmo do outro, é o mesmo Brahma, porque é igual. Então, então não existe essa coisa, não. O Deus é o Adonai, é o Javé, ou é Deus, né? Assim, os outros não são. Olha, gente, se lá eles entendem como Deus Supremo, que existe um Deus Supremo, tem que ser o mesmo para todo mundo. Então significa que todas essas religiões, elas estão se referenciando a quem? Ao mesmo Deus Supremo, né? O que muda é o entendimento humano de como que esta divindade se manifesta junto a gente, nos influencia. Isso é uma outra conversa que não é para esse ponto, que é quando você pega a religião abaixada. Não será para esse ponto aqui agora. Eu queria só falar sobre a questão da existência comum do Deus Supremo. Então, antes de entrar, eu vou falar um ponto que não estava programado, mas vou falar que essa questão de um Deus Supremo único que as pessoas têm, como eu já citei, mas é muito antiga, já faz muitos séculos que tem se manifestado. Esta visão de politeísmo, de um monte de Deus, é muito mais antiga ainda e já foi abandonada há muito tempo, praticamente, sabe? Então, assim, não se apegue a isso, nem fique procurando hoje em dia monoteísmo e politeísmo. Mas o vídeo que eu falo sobre monoteísmo é outro vídeo, mas eu só queria dizer que isso já é assim, né? Essa visão de um Deus Supremo, superior, que emana para tudo, e com emanações e não deuses, é a que prevalece na humanidade há muito tempo, entendeu? Inclusive é anterior à adoção dos judeus pela crença em um único Deus. Ou seja, outros povos em volta deles já acreditavam em um modelo de Deus único, de Deus Supremo, modelo com Deus Supremo, e eles não, entendeu? Isso em termos de ter história. Mas não vamos abordar aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, essa transição já tinha sido feita há bastante tempo. O que não impede que um povo ou outro, em algum lugar desse imenso mundo, pense um pouco diferente do que eu estou falando. Mas, cara, assim, é isso. Tá bom? Beleza. Então, fechado esse assunto. Segundo, aí o que eu tinha comentado? Que nesta religião, de fato, gastei 14 minutos para falar do Deus Supremo, né? Espero que tenha valido a pena. Nessa religião nós temos um Deus Supremo, e esse Deus Supremo é quem? É o Olodumare. O Olodumare é o Deus Supremo na visão de Fá. Então, nessa teologia, nessa religião a qual Ifá representa esta teologia, existe um Deus Supremo, e esse Deus Supremo é o Olodumare, ele é o Supremo.
E ele é representado na religião de vários aspectos. O primeiro aspecto é, existem mitos da criação documentada. Em fato, todo mundo reconhece o mito da criação, o Gênesis, através dessa religião, no qual tem a figura de Deus, que cria o mundo, depois cria os chás e manda. Então existe um mito muito bem formado de Gênesis da criação, com todas as características próprias, da representatividade, da simbologia deste povo no qual nasceu essa religião, aquele povo Yorubá lá, tá? Então tá lá, formado lá. Existe um verso estrutural, né, muito importante da religião, apesar de ser um Odu, chamado Oxétuá, que nesse canal eu fiz alguns vídeos sobre isso, tem texto no blog também com tradução, com explicação, vídeo explicando, que mostra o momento no qual o mundo é criado e Deus envia as emanações dele, o orixá, para cuidar das pessoas. Então, isso está lá definido. Então, sim, para quem tem dúvida, nessa religião existe a figura de um único Deus, que é o Deus Supremo, criador de tudo, e tudo emana dele. E como é que essa religião entende esse Deus Supremo que eu vou falar? Esse Deus Supremo é o criador da humanidade, da existência, de tudo. Tudo depende dele, tudo emana dele, tudo é controlado por ele. O Deus Supremo é o único que controla o mundo e a existência. Tudo que existe aqui onde nós estamos é controlado pelo Deus Supremo. Não existem subdeuses ou deuses que controlem parte das funções dele. Ele é o único que administra tudo. Então, é esta visão de deuses, né, que controlam partes daqui das coisas, como que é a visão politeísta, né, muito antiga. Aí eu tenho um Deus que controla as águas, o vento, o ar, o fogo, o bom humor, o mau humor. Essa história, isso não existe nesta religião. Não existe nesta religião. Então isso não tem. Os orixás são uma emanação de Deus, cujo único propósito é se ligar a nós. Então a existência de um orixá está ligado à humanidade, a nós, pessoas. Não existe essa função de orixá controlar a natureza, que é um conceito bobo, mas que existe, infelizmente, nessa religião. Eu canso de falar, as pessoas cansam de repetir isso aí, papapá. E por que eu disse isso? Mais uma vez, existem textos no blog e tem vídeos que eu comento sobre isso. Porque quando você se aprofunda nos versos de Fá, você entende o que é a teologia, você não encontra respaldo em nenhum lugar da teologia relacionando a função de cuidar da natureza, de representar a existência para o orixá. O que está lá nos versos de Fá é único e exclusivamente a relação entre Deus, orixá e pessoas. Orixá, pessoa, orixá. É isto que está lá. Tá? Bom, aí alguém pode dizer, alguém pode perguntar, de onde você tirou isso? Tá certo? Eu tirei isso da literatura. Eu tirei isso de duas fontes principais, tá certo? Primeiro, eu tenho aqui, eu não botei aqui agora, eu tenho uma pilha aqui de autores que são autores que se dedicaram a fazer, como eu faço, estudar as bases das religiões, a teologia, reconstituir e mostrar. Os autores começaram, em relação a esse aspecto do Supremo, começou com o Idoú tem dois livros muito interessantes, o Imbit, Parrinder, o Basco, o Drewal. Existem vários autores, principalmente os africanos, né? o Ibie, então o Alalu, que é conhecido. Então existem vários autores, eu poderia elencar para vocês aqui. Depois eu vou fazer assim, eu vou fazer uma listinha de alguns livros dessa questão de referência. Eu vou fazer uma indicação de leitura ainda, porque lembra que eu vou fazer resenha e indicação de leitura. Vou fazer uma indicação de leitura com os livros que compõem esse entendimento, se vocês quiserem entender um pouco a teologia. Então existem vários autores que já se concordaram e entendem essa estrutura supernatural de Deus Supremo. Então a primeira fonte são essas, pessoas que já compilaram, trouxeram e trazem as explicações do entendimento lá, né? O Babatunde Lawal é outro, eu falei do Basco, aí o Salame. Então tem, assim, essa visão do Olodumare, ela está bem consolidada e está lá e está bem documentada. As pessoas reconhecem a existência do Deus Supremo, tá certo? E também do Deus, mas está lá. Então, a primeira fonte são isso. A segunda fonte que eu uso para fazer essa afirmação, isso está nos textos que eu já coloquei no blog, alguém procurar lá, tem muito texto, procure lá um texto sobre teologia, lá que você vai encontrar essa parte de Olodumare.
está nos versos de Ifá. Então, se eu pegar os versos de Meju, os de Om, Odu, eu vou encontrar lá nesses versos a presença de Olodumare, a presença de um Deus Supremo, de Olodumare, se relacionando com Exu, com Orumilá. Por quê? Porque isso é a base. Então, aí eu vou fazer uma afirmação importante aqui. Quem trouxe para essa religião, para o entendimento das pessoas, Olodumare foi Ifá. Então, por quê? Porque Ifá é baseado numa trindade, Olodumare, Orumilá e Exu. No meu vídeo que eu falo sobre o Cosmo Yorubá, eu botei um outro componente aqui, que é o componente da divindade Elenini, que eu também acho que é importante. Eu botei, formou um quadrilátero e não um triângulozinho. Mas existe essa tríade, que é básica, que quem traz para a religião a Ifá não é a tradição de Orixá, que é Olodumare, Orumilá e Exu. Sem essa tríade, não tem Ifá. Ifá é baseado nessa tríade. E foi ele que trouxe essa tríade para a religião. Então, isto é a base de Ifá. Então, não tem como a gente falar de Ifá no efeito das pessoas, explicar verso, explicar teologia, explicar Ifá, né, o que representa Ifá, sem você reconhecer Olodumare. Não tem como, gente. Assim, ó, não tem existência de teologia, não tem existência de Ifá, se não houver o Deus Supremo acima de tudo. Porque a teologia exige isso, assim como os versos retratam esta visão que eu acabei de passar para vocês aqui. É isso aqui. Como eu já falei várias vezes aqui, para quem assiste de forma constante, o que eu encontro nos versos de Ifá é isso: é Olodumare, é Orumilá, é Exu e são os Babalaôs. O que a gente menos encontra em Ifá é Orixá. Eu encontro pessoas anônimas, personagens quaisquer, não sei o quê, encontro Elenini, encontro Adjé, né, que são os elementos de Ifá que Ifá traz para a religião. Estou falando que esses elementos são Ifá que traz, não é o culto da tradição de Orixá. Para quem está ligado à tradição de Orixá pode dizer, mas eu nunca vi o que você está falando, nunca falaram tanto de Olodumare assim, não sei o que, tudo é Orixá. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, então essa tríade não tem jeito. Se você fala sobre isso, você vai encontrar todos esses personagens que eu acabei de citar aqui dentro de Ifá, tá certo? Então, Ifá não existe sem esse tipo de coisa. Bom, um outro conceito também que tem nessa existência de um Deus Supremo, como existe um Deus Supremo, é o conceito da distância. As pessoas têm que entender isso, e já teve antropólogos, né, que pesquisaram sobre religião, que disseram, esse é um Deus distante, não está ligado a gente. Não, exatamente. Pessoas que comentaram sem se ligar na parte teológica. Essa, inclusive, é uma das grandes críticas que eu faço aos trabalhos de antropólogos. Os antropólogos fizeram um trabalho de reconstrução, de documentação daquilo tudo, mas como eles não fazem exegese, né, eles não fazem a parte teológica da coisa, eles perdem o significado daquilo ou não traduzem, né? Então, assim, sendo ele um Deus Supremo, e nesse modelo da religião, quando a gente entende como um todo, que é o modelo que eu canso aqui, né? Lembrando você o seguinte, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando sobre Ifá. Lembra? As pessoas querem entender Ifá? Olha só, Ifá é o que eu estou falando aqui, que eu falo nos meus vídeos. Então, a existência de um Deus Supremo tem que significar a distância das pessoas, porque o Deus Supremo é o que cuida de tudo. O conceito de Supremo é isso. Ele é o criador do universo, da existência de tudo, o mantenedor. Então, na nossa visão, o mantenedor do mundo funcionando, o axé, as coisas. Como é que as coisas ficam em equilíbrio perfeito? É o Olodumare. Isso é Deus, a presença de Deus. Então, é por isso que eu sempre trago aqui, né, o meu filósofo preferido, né, o Spinoza, que disse que trazia esse conceito, que Deus era o todo, que era o equilíbrio, né? E só isso essa é a parte que me interessa dele, né? E tem que ser distante, porque se ele controla tudo, não vai estar juntinho da gente. Esta visão de Deus juntinho da gente, Supremo, o Deus Supremo juntinho da gente, é uma visão muito particular e muito sujeita a críticas, comentários e análises que os abraâmicos, nas religiões abraâmicas, judeus, cristãos, muçulmanos adotam, mas não vou fazer aqui nesse momento. Vai ser um outro vídeo, que em outro momento eu falo sobre isso. Mas então, muito normal, porque ele é o Supremo. E aí o que acontece? Ele cria emanações. Essas emanações são que nos fazem o contato com ele e representam ele, esse contato entre nós.
E é isso que tem em Fá, através dos orixás e dos Urimolé. Eu chego aqui mais um pontinho da minha conversa. Então, e nesta religião, já estou falando de Fá, nós temos dois tipos de divindade. Temos os Urimolé, que tem funções mais ou menos comuns, né? Funções lá de Deus ali, representam. Lembra que religião é uma tradução do entendimento da religião, do entendimento de Deus para pessoas, tá certo? Então, aí as pessoas estão lá, temos os Urumolé aqui que tem essas funções aqui, e temos aqui os orixás que tem essas funções de estar ligado a gente, né? Então a gente tem o grande conjunto dos Urumolés e o grande conjunto dos orixás, que são um tipo de Orimolé específico, ok? Então, aí essa é a estrutura que fica em contato direto com a gente, juntinho de nós, tá certo? Né? Mas não o Deus Supremo, né? Isso também é assim nas outras religiões. Quando você vai olhar o modelo indiano, que eu gosto muito de referenciar, né, e tal, porque é fácil da gente entender, eu tenho que falar aqui modelos que todo mundo conhece, não adianta falar modelo shintoísta, modelo taoísta, cara, a gente mal conhece, né, então não vai saber, tem que falar do modelo que é próximo, né, o modelo budista é menos Deus, é o modelo mais complicado de falar, tá? Então eu gosto de falar do indiano lá, que tem muitos deuses, eu gosto, né, tem como referência. Lá, o Brahma, o Deus Supremo, o Criador, né, o cara que cria, gente, não tem culto, ele é distante. Ah, tem o sacerdote de Brahma, tem, porque tem, mas olha só, ele é distante, na verdade você se relaciona com os outros, você está muito mais preocupado. Na Índia inteira, aquele monte de Deus, aquele monte de templo, existe um único templo destinado a Brahma, um único templo, ele é simbólico, porque ninguém se preocupa com isso, né, entendeu? Bom, mas essa é a forma como eles traduziram lá. Aqui nós, por exemplo, nessa religião não existe culto ao Lodumare, ele é referenciado, você pode eventualmente rezar. Na verdade, a orientação de religião é que você não vai ao Lodumare, você vai a essas divindades intermediárias que vão ao Lodumare, elas representam, então não existe nem o culto, né, nem o vínculo direto, é o que está lá no extenso e fabuloso livro do Idou. Na verdade tem 2 livros sobre esse assunto. O segundo, o primeiro é o mais conhecido, né? Que foi referência para dezenas de outros autores. O segundo é African Religion, lá, que é menor, mais denso, mais complicado de entender. Eu sempre falo a referência dos dois, vale a pena ler os 2 livros do Idou, tá? Para entender bem essa questão de religião. Então, essa é a questão, por isso que esse é um Deus distante, é isso que eu queria falar aqui. Bom, e aí é isso, né? Então esse é o modelo de Fá. Então, para quem não conhecia, eu vou parar essa explicação aqui, porque já está... Estou chegando aos meus 30 minutos, né? Então, essa é a explicação. Então, eu já expliquei amplamente essa questão da visão do Deus Supremo nessa teologia de várias religiões. Falei do Olodumare como Deus Supremo aqui e falei aqui, já dei características dessa nossa relação com o Deus Supremo, que importava para esse caso aqui, e citei aqui no final a questão dos orixás, tá certo, né? Beleza? Então, este é o modelo. Para quem não sabia que existia, este é o modelo que existe. Eu tenho documentação sobre isso no meu blog escrito, tem um vídeo que eu comento sobre isso e pretendo voltar esse assunto aqui outras vezes para as pessoas entenderem melhor essa teologia. Eu já falei, esse aqui é um canal de Fá, e Fá é isso, é teologia, e é sobre isso que eu falo, para as pessoas poderem entender qual é essa proposta de vida que a gente tem aqui dentro, né? Tem vídeo sobre isso. Bom, por fim, o último assuntinho é as divergências, né? Essa visão que eu tenho aqui. Existem divergências em pessoas que pensam diferente? Sim, já houveram, né? Hoje menos, mas já tiveram mais oposição. O primeiro, para quem pertence ao culto de orixá, é o próprio culto de orixás, Yanorixás e Babalorixás, principalmente se forem antigos, né? Por quê? Porque não havia esse conceito de Olodumare, havia mais ou menos o conceito, mas ninguém sabia detalhar. Como muita Yanorixá, Babalorixá não tem a menor ideia da teologia da religião, né? Essas pessoas sabem muito bem toda a ritualística e liturgia envolvendo o orixá, mas quando você pega elas para poder dizer como funciona a religião, elas não conseguem explicar, elas ficam falando de kardecismo, ficam falando de Bíblia e tal, ninguém consegue. Essa é uma das coisas que eu tento resgatar aqui e trazer para as pessoas poderem entender com clareza, né? Então, sim, você vai encontrar no culto de orixá esse pouco reconhecimento, essa não valorização da figura do Deus Supremo. Existiu por muitas décadas, né, do século XX, do início do século XX, até mais ou menos a década de
70, 80, mais para 80, né? Mas já começou de 60 a 80. Começaram a surgir pesquisas e gente documentando sobre essa história. Num processo que era a orixalização do culto, da religião. Então, quando a religião veio para cá, a forma como as pessoas entenderam era através de orixá, então tudo na religião virou orixá, inclusive os urumolé, olha só, inclusive os urumolé. Tem muito urumolé, que quando a gente aprendeu posteriormente, pesquisou, que havia um outro urumolé que é o que concentrava aquela essência, aquela substância, aquela função, aquela representatividade da religião, aqui foi tudo orixalizado. Então, no Brasil, no culto da tradição de orixá, eu acho que em Cuba mais ainda, tudo é orixá. Então, não havia essa coisa da presença do Olodumare. Na verdade, Oxalá seria o que eles achavam que era o Olodumare. E as pessoas de Candomblé, essa pessoa mais antiga, por muito tempo, ou logo no início, foram muito reticentes a aceitar essa coisa do Olodumare. Eles achavam que isso muita gente achou que isso era uma cristianização da religião, e não é verdade. Não é verdade que a consolidação posterior mostrou isso. Elas criticavam dizendo que aquilo foi uma influência cristã, porque a Nigéria se transformou basicamente num país muçulmano e cristão, né? Meio a meio para cada um ali. Então as pessoas inventaram um Deus Supremo para poder suprir isso. Não é verdade. Esse Deus Supremo sempre existiu, e Idowu documentou isso. Os outros aceitaram a tese de Idowu, mas eu vou falar assim de outras teses aqui. Então, não é verdade, não se tratava disso. Então, muita gente se aderiu. Algumas pessoas com conhecimento aderiram a essa tese. Não, isso aí foi influência católica na religião. Isso é uma coisa muito complicada. As religiões como tratam, agora um comentário meu, as religiões como tratam o mesmo Deus, elas são muito similares, são muito semelhantes. Então, às vezes tem que dizer o seguinte, você não pode, vamos voltar ao início. Se eu tenho várias religiões falando do mesmo Deus, tem que haver uma similaridade em todas elas. Mas tem muita gente que diz assim, não, uma religião copiou da outra. Essa é uma explicação, mas é uma explicação que eu acho idiota, né? Você achar que todo mundo copiou de todo mundo. Apesar de existir algumas referências, mas a outra coisa que você tem que levar em consideração, sim, se todo mundo está falando do mesmo Deus, cara, tem que ser a mesma coisa, né? Não pode falar coisa diferente, você não pode falar A de um lado, B do outro e achar que é igual. Aí nós estaremos falando de dois Deus Supremos, entendeu? Então não estamos falando de um só, né? Então não pode ter dois universos. Perdão, podemos ter dois universos, um em cada Deus, mas nesse universo só pode ter um Deus Supremo, senão não seria Deus Supremo, no como a gente define o Deus Supremo, tá certo? Então, o culto de orixá foi um que basicamente resistiu a essa visão que eu estou passando aqui, mas essa visão se deu uma consolidada. Inclusive, Verger, que não era antropólogo honorário lá, né? Foi um grande fotógrafo, mas uma pessoa extremamente útil para a religião. E Verger, ele, graças a Deus, nós tivemos Verger que passou a limpo toda aquela teologia, todo aquele conhecimento ruim que havia aqui. O Verger enterrou alguns autores que falavam sobre candomblé aqui, né? Por exemplo, a gente hoje não fala até Nina Rodrigues, Câmara Cascudo, esses caras foram enterrados por Verger, tá? Enterrados por Verger. O Bastide tem alguma representatividade, mas quase ninguém lembra dele, mas as pessoas lembram de Verger, porque foi o Verger que foi na África, viveu lá na Nigéria, viveu lá todo dia com aquele pessoal, se acostumou, né, durante o tempo, e aí trouxe informações, e disse o seguinte, gente, não é nada que... O que ele trouxe? Não é nada que a gente está falando, é isso, é aquilo. Ele trouxe o seguinte, as pessoas aqui inventavam coisas sobre religião, sobre orixá, não sei o que, o Verger disse que não é nada disso, aí trouxe as informações corretas. E aí enterrou um montão de autores, de especialistas que nunca tinham ido na África, que falavam de candomblé baseado nas coisas, de candomblé de orixá, baseado nas coisas que eles viam aqui. Eu estou vendo isso aqui, só que as informações aqui estavam incompletas. Aí o Verger trouxe o melhor entendimento. O Verger foi uma pessoa muito importante, mas muito importante para essa religião e para o candomblé. Mas o Verger se opunha a essa visão do Deus Supremo. E ele escreveu um artigo, né, Yoruba High God, que ele fala sobre isso. Esse artigo do Verger, que faz uma oposição a essa visão, ele acha que foi copiado e tal, não sei o que, ele faz um artigo. Esse artigo do Verger, eu já fiz, lá no blog tem um texto que eu faço uma réplica a esse artigo. E eu acho que, eu não lembro se eu fiz aqui vídeo que eu faço réplica a esse assunto. É um artigo, não é um livro, um texto, né, que ele fez lá, ruim, assim, na minha avaliação, ruim. Eu respondi lá, repliquei lá, ele tem algumas informações corretas e outras, uma análise simbólica, uma análise teológica ruim. Ele não fazia esse tipo de coisa. Então, assim, inclusive,
ele sempre interpreta as coisas por um ponto de vista bem direcionado. Ele quer provar aquela tese, então ele só procura olhar naquele fato essa visão, e às vezes poderia ter uma significação. Então, eu vou dizer para vocês que aquele artigo ele é bom por uma série de informações que ele traz, né, legal, de abordagem, tem coisas muito legais nesse artigo que ele trouxe, mas essa concepção dessa disputa dele nos argumentos contra a existência de um Deus supremo são muito ruins, são muito ingênuas, tá certo? São muito ingênuas. Eu olho assim, cara, isso aqui não se sustenta de forma alguma, lamento, tá? Lamento. De novo, é uma pessoa brilhante, fez um trabalho excepcional, mas, assim, esse artigo que ele se opôs, eu acho fraquíssimo com relação a isso, né? Fui até ler para entender, vamos entender essa visão. Olhei, para isso aqui eu não preciso ler, não perco meu tempo. E respondi isso aí, tá? E muito mais recentemente, o André Abimbolat, ele andou, que foi também mais uma pessoa relevante para a IFA, trouxe IFA para o mundo, divulgou, parará, o André Abimbolat fez excelentes traduções, na realidade ele recuperou texto junto com o VG, depois ele passou a perna no VG, né? Mas ou seja, o caráter dele não é tão bonzinho, né? Deu uma passada de perna no VG, o VG ficou meio passado com a rasteira que tomou do Abimbolat. Mas foi uma pessoa muito relevante também para a religião e para a IFA. A turma dele veio com uma visão de que na realidade, o que eles fizeram, né? Por isso que eu vou dizer porque agora vai ser simples. Eles colocaram o nome lá na função de Deus Supremo. Entendeu? Assim, porque como existe uma certa noção de quem era ou quem não era, já vi textos, inclusive, dizendo que o nome Exu Maria seria associado ao Deus Supremo, né? Tem várias coisas, tem coisas interessantes dessa religião que às vezes eu não boto aqui, porque, cara, seria muito enrolado, né? Eu ia confundir mais do que ajudar. Mas já existe referência. Mas aí ele, que o Abimbolat disse a turma dele? Não, o nome lá que é esse divindade suprema, entendeu? Aí, e ele saiu defendendo essa posição, o negócio, mas eu acho que é uma posição que não se manteve não. Mas por quê? Porque ele representava IFA, então para ele interessava que todo mundo entendesse que o lá era o maior, superior aos orixás. Para mim isso era muito mais uma disputa entre ele e os orixaístas lá da própria Nigéria, sempre havia um conflito entre os dois. Mas era isso. Então essas são as 3 fontes de divergência e com isso eu fecho esse assunto de entendimento de Deus Supremo nessa religião. Se alguém ainda tiver dúvida, se não quiser ler o texto que eu tenho no blog, ou não encontrar, por favor, faça comentários, manda e-mail, eu posso voltar no assunto, posso explicar, posso tentar achar lá no blog o texto, mas está lá, tá certo? Esse assunto é abordado com muita fartura, tá bom? Beleza? Todos abraços.